Ainda não. Ainda não? Tá aparecendo, Lê? Não. Não. Tela inteira. E agora? Agora sim, Rosa. Agora sim. Agora foi, pode continuar. Então, eu coloquei a plataforma do curso de pedagogia para que vocês entendam um pouco mais sobre as questões do estágio, tá? Depois, se tiver algum curso de licenciatura diferente, né, que não seja a pedagogia, vocês façam a pergunta pelo chat. Os bacharel é uma outra live, né? Educação física, serviço social, ciências contábeis, quem tiver esse Meet aqui não tem nada a ver com os bacharelados, é só as licenciaturas com foco em pedagogia. Então, vamos lá, pessoal. A Unip, ela disponibilizou o formato do estágio alternativo novamente, porque estamos ainda, né, em pandemia, as aulas não retomaram, né, totalmente, né, 100%. Então, temos aí o estágio alternativo. Onde se encontra esse estágio? Aqui, gente, Manual do Estágio Alternativo, vocês podem estar vindo aqui no AVA. Tá abrindo. Vocês vêm aqui em conteúdos acadêmicos e vem aqui, ó, PD, minhas comunidades. Só fechar a porta ali, pessoal, já volto. Então, pessoal, o manual do estágio alternativo para as alunas que estão em terceiro semestre de pedagogia está aqui, ó. A Unip liberou. Aqui, ó. Coordenadoria de estágios em educação. Atividades alternativas. Aqui nós temos as orientações gerais, que eu acho muito interessante vocês, alunos, principalmente que estão no terceiro semestre, ler este manual, que explica detalhadamente o que é o estágio alternativo, épocas de pandemia, né? Como deve se fazer esse estágio. O primeiro estágio, gente, a licenciatura em pedagogia, vocês têm a cumprir 300 horas, tá? Até o terceiro, quarto e quinto e sexto semestre de pedagogia. O primeiro estágio é a educação infantil, que são as 100 primeiras horas, tá? Esse estágio em educação infantil de 0 a 5 anos está vinculada à disciplina de orientação e práticas em projetos na infância. Então, vocês vão perceber que vocês vão fazer o estágio e lá no AVA tem essa disciplina, para quem está no terceiro, tem essa disciplina para estudar, né? Então, é a prática, mais o conteúdo do AVA. Então, como vocês podem fazer? Vocês podem optar pelo estágio optativo, que está aqui, ó, educação infantil. Gente, está muito bem explicado, tá? Aqui está o manual do estágio alternativo em educação infantil, terceiro
semestre, tá? Então, aonde vocês vão realizar? Vocês vão realizar com professores que atuam com crianças de 0 a 5 anos, creche ou pré-escola, tá? Vocês podem fazer uma entrevista com o professor da escola infantil, tá? Fazendo por meio de Skype, uma ferramenta, o Google Meet, WhatsApp, de repente uma entrevista, você pode ir até a escola com todas com as devidas precauções, fazer uma entrevista com um professor de 0 a 5 anos. Então, aqui está tudo descrito, como vocês vão fazer esse roteiro. Vai colocar a cidade onde o professor atua, se é escola pública, se é escola particular, qual é a etapa lá? Primeiro, educação infantil. Que classe que o professor leciona, a idade do professor, o tempo que o professor atua e a formação do professor, tá? Então, tudo isso daqui é a primeira parte da entrevista, é o roteiro, tá, pessoal? Aí, a entrevista, ela é feita em 3 eixos. O eixo 1 é o roteiro da entrevista. O eixo 2, o planejamento, tá? Que vão perguntar aonde é organizar, onde está sendo organizado o retorno das atividades agora em 2021, se as aulas são presenciais, se as aulas são remotas, se os professores tiveram algum tipo de orientação específica para o ano letivo, tá? Quais as ações de acolhimento e adaptação para essas crianças e os familiares perante a pandemia. Então, tudo são perguntas de entrevistas. O eixo 2 faz parte desse mesmo roteiro, né? Como está sendo desenvolvido o planejamento, né, entre aluno e professor, se está sendo individual ou coletivo, se tem apoio de profissionais da escola, da coordenação, da Secretaria de Educação, como você planejou ou como o professor tem planejado a sua rotina de trabalho. Então, gente, são todas essas perguntas que vocês vão fazer para o professor. O eixo 3 também, as interações e as intervenções pedagógicas, né? De que forma tem sido planejado as interações com conversas, com brincadeiras, contação de história, né? Como está sendo a interação com a sua turma? Está havendo interação com a família neste ano? Né? Quais os desafios desse trabalho pedagógico nesse ano de 2021 que o professor está enfrentando? Então, são todas essas perguntas para vocês estarem formalizando com o professor entrevistado. Já no eixo 4, é o encerramento dessa entrevista, tá? Que entre o período de 2020, primeiro semestre, e o semestre de 2021, foi uma perda para as crianças, né? Como que o professor avalia? Isso é uma afirmação, é uma negação? Como que é? Como que eles conseguem enxergar esse conteúdo? Você, enquanto professor, deseja contemplar algum aspecto importante que não tenha sido abordado durante essa entrevista? De repente, o professor tem algo a falar, além da entrevista. É bacana vocês poderem coletar os dados, tá? Coletou todos os dados, gente? Vocês vão refletir sobre a entrevista e vão fazer um relatório. O relatório, gente, é uma forma de um texto dissertativo, tá? Não vai ser lá a pergunta copia e cola. Vocês vão pegar todo esse conteúdo, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês escreveram e vão fazer um texto dissertativo, tá? Depois que vocês fizeram isso, travou aqui. Nossa.
Caiu a aula. Não. Chama a Rose para mim. Ficou preto. Não, mas ela voltou. Pessoal, desculpa, eu achei que tinha caído o Meet. Depois que vocês vão lá no Word, vocês vão fazer o texto. Dri. Oi. Agora a Rose está. Agora apareceu. Tava tudo preto a tela. Para mim também achei que tinha caído. Sim. Tá vendo? Dá para ver o manual? Sim, agora sim. Então, vocês vão lá para o Word, vão pegar todo esse material coletado, vão refletir sobre essa entrevista, vão começar a descrever as respostas, tá? Gente, essa entrevista, ela corresponde a 100 horas de estágio, tá? Ao estágio de educação infantil, aquele estágio que vocês poderiam estar lá em sala de aula, dia a dia, se fosse optar pelo estágio presencial, que algumas escolas está tendo as aulas, né? Esse estágio vai validar essas 100 horas, tá? Aí vocês vão ter que tomar todo o cuidado de formatar também, né? Com a letra número 12, fonte Times Roman, o espaçamento entre as linhas 1,5, alinhar o texto, bem bonitinho, tá? Cada relatório deve apresentar, no mínimo, 3 e no máximo 5 páginas, tá, gente? Não sei se vocês estão lendo aqui também, mas não serão aceitos relatórios com menos de 3 ou mais de 5 páginas. E que não estejam dentro das normas da ABNT, né? Somos estudantes, futuros professores, né? Temos que estar alinhado com as normas da ABNT. E também serão invalidados relatórios que não constem dados do aluno e o cabeçalho com as informações gerais. Então, o que é, gente? É isso daqui, ó. É o que eu falei lá em cima. Cidade onde o professor atua, é escola pública, é escola particular, qual que é a modalidade? Terceiro semestre, educação infantil. Qual a turma, a idade do professor, quanto tempo. Então, são todos os dados. O professor fez magistério, o professor fez pedagogia, ele é um pós-graduado, ele é um psicopedagogo. Então, isso aqui são dados muito importantes para vocês colocarem junto com o relatório, tá? Então, o relatório, ele é formado por 4 eixos. A organização do ensino, que eu falei lá em cima, o planejamento do ano letivo, que é a entrevista, tudo é entrevista, mas são eixos. Interações e intervenções pedagógicas e o encerramento da entrevista. Então, lá no fim, você vai resumir, né, toda a entrevista e vai colocar como encerramento dessa entrevista, tá? Aí, gente, olha que bonitinho. Olha aqui. No dia, vamos supor que fosse hoje, no dia 30, realizei a entrevista com a professora, olha, tudo bonitinho, infantil, de tantos anos, que é formada na escola tal, que atua na educação infantil há quase 20 anos, e todos os dados bonitinhos, tá? Não é em forma de pergunta e resposta, tá? O relatório. E aí, o que eu faço com todos esses dados? Depois que vocês fizeram este relatório, vocês vão preencher uma ficha que chama CEE. Ela está aqui embaixo, rolando aqui a página, dá para ver. Mais o relatório da entrevista, tá, gente? Aonde que vocês vão postar essa documentação? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, gente, ó o relatório aqui da entrevista que vocês têm que preencher e olha a ficha. Tem muita gente que pergunta o que é essa ficha do CIE? Pessoal, é essa ficha aqui.
ficha de coordenadoria de estágios em educação, entrevista com a professora, tal, curso de pedagogia. Aí vocês vão colocar, gente, que você é o estagiário tal, o número do RA, o telefone, o polo de Piracicaba ou o polo de Santa Bárbara, turma 2000 e tralalá. Total, 100 horas vai valer essa entrevista, gente. É o estágio do terceiro semestre em educação infantil. Quem vai assinar? O estagiário e o professor entrevistado. A data aqui, mais nada. Salvou, tá bonitinho, está nas normas da ABNT. Aonde eu vou postar essa entrevista, pessoal? Vou postar aqui, ó. Eu vou vir aqui em trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos, tá abrindo, tá, gente? Visualizar disciplina de estágio. Olha aqui. Orientação e práticas em projetos na infância. É a primeira aba do terceiro. Então, olha, nossa, eu abri a minha abinha lá, não tenho essas 4, 5 abas. Claro, você está no terceiro, então só vai ter uma. Ah, eu tô no sexto, vai ter só a do terceiro e a do quarto, e assim por diante. Só quem tiver lá no último semestre que vai ter todas essas abas em abertos, ou provavelmente só essa aba aqui que está escrito estágio supervisional, tá? Mas para quem está iniciando agora, é a primeira aba que vocês vão postar. Vão clicar aqui, vai ter uma abinha aqui, porque essa aluna já postou. Vocês vão anexar o arquivo e enviar. Aí, ó, pessoal, trabalho foi aceito, tem um comentário. Lembrando que quem corrige são os professores mestres da Unip, tá? Não somos nós tutores, tá? Então, é dessa forma. E o sexto? O sexto, do mesmo jeito, está aqui ao ensino fundamental, tá? Vale quanto? 100. Quem está no quinto? Supervisão escolar, tá? E o último semestre, gestão ambiental. É o mesmo formato, gente, só muda a disciplina. Terceiro, educação infantil. Quarto, ensino fundamental, a entrevista. O quinto, supervisão escolar e orientação educacional. E o último, gestão em ambientes escolares e não escolares, tá? Então, é o mesmo formato. Se você abrir o manual, é o mesmo formato de entrevista. O que muda é a disciplina, né? Ensino fundamental, ensino infantil e assim por diante. E a postagem é até dia 7/12. O que eu oriento como tutora? Gente, não vamos deixar isso para o final do ano, não. Já estamos quase em outubro. Vamos começar a fazer isso. Vamos ler manual. Vamos ler o manual de cada estágio referenciado. Vamos começar a fazer, digitar no Word. Contactar alguma escola, algum professor que possa auxiliar e fazer esse estágio, tá? Que vai validar as horas. Para quem não quer fazer estágio alternativo, aí tem a opção de fazer no presencial. Mas é um movimento diferente, gente. Aí vocês vão ter que entrar em contato com uma escola, ver se o coordenador aceita o estagiário, porque não são todas as escolas que
estão aceitando estágio, né, devido à pandemia, por isso que tem o estágio alternativo. E aí vocês vão ter que conversar na escola, ver se pode estagiar. Podendo estagiar, vocês vão ter que preparar um outro tipo de documentação, que seria esta aqui. De repente, eu tenho alunos aqui de história, tenho alunos de letras, tenho alunos de filosofia, pode ser que eu tenho aqui, letras, filosofia, matemática, tirando os bacharéis, tá? Bacharel não, nada a ver. Aí vocês vão ter que estar na escola, porque o estágio alternativo é diferente. Então, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que vir aqui no AVA, e preencher toda essa documentação. Por quê? Letras, história, filosofia, a partir de quarto, quinto semestre, precisa fazer o estágio, né? Então, tem alunos que eu estou atendendo home office e tá falando, não, eu tô na escola, então vai começar o estágio, então tem que preencher essa documentação, ó. Setor de estágio curricular obrigatório, que é a mesma quantidade de horas, até para vocês, futuras pedagogas agora. Quer fazer estágio em sala de aula, porque tem a escola, voltou, a cidade está atendendo a demanda dos estagiários, tudo bem. Aí vai ter que preencher essa documentação aqui. Plano de atividade e termo de compromisso. Só que vocês vão ter que pedir 10 dias para começar esse estágio, porque a Unip vocês vão ter que preencher toda essa documentação aqui de estágio, se for no presencial, fazer a postagem dessa documentação, que é em outro local, esperar a Unip falar, ó, ok, aprovado, aí vocês podem começar a fazer o estágio. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que é a documentação do estágio obrigatório em sala presencial. Então, vocês vão ter que preencher toda essa documentação. Curso, quem que é o orientador do curso de vocês vão ter que olhar no manual. Qual a disciplina? Terceiro semestre de educação infantil. Terceiro semestre. Então, vocês vão ter que preencher tudo, os dados de vocês, alunos. Aqui, a apresentação do concedente qual escola, qual atuação. Escola tal, que atua com crianças de 0 a 5 anos, com a missão. Aí vocês vão conversar isso tudo na escola, para ver a missão e a finalidade da escola. Período de realização de estágio. Eu vou começar o estágio dia 23. Então, eu vou colocar aqui, dia 23. Eu vou lá no calendário da escola e eu vou contar 100 horas de estágio. Não pode estagiar nem sábado, óbvio, nem feriado, né? Só os dias letivos do calendário escolar. E aí eu vou finalizar aqui. Vamos supor que deu 30 dias eu consegui finalizar o estágio, tá? Porque eu não posso também, vocês alunos, estagiários, não podem estagiar mais que 6 horas por dia e mais que 30 horas semanais. É o limite, 6 horas por dia e até 30 horas semanais, tá? E colocar as atividades previstas. Aluno de terceiro semestre, o estágio é observação. Então, vocês vão lá na disciplina de vocês, de educação infantil, e vão colocar, observar, né, alunos em sala de aula, depois vem aqui embaixo, e vão colocar todas as atividades previstas que vocês vão ter referente à disciplina de educação infantil. Se for ensino fundamental, a disciplina de ensino fundamental.
Aqui, que sempre volta o estágio. Se eu for iniciar o estágio, vamos supor que dia 23/9 fosse uma segunda-feira, não estou com o calendário aqui. E eu fosse iniciar os estágios dia 23, eu ia colocar assim, ó. Piracicaba, 13 de setembro, ou Santa Bárbara, né? De 2021. E assinar aqui como estagiário, digitar o nome bonitinho aqui, o nome da escola digitado, aí a escola vai carimbar aqui também. Aqui eu ia preencher o nome da escola, o CNPJ ou o INEP, se for 0 a 5 anos é o INEP, todos os dados da escola. Quem que concedeu o estágio? É a coordenadora da escola que concede, tá? O educando, todos os seus dados. Aqui, gente, se vocês quiserem colocar, quem assina por todos os estágios de licenciaturas na Unip é a professora Luci Ferreira de Almeida, tá no manual, tá? Tem que colocar o nome dela certinho. Veja como se escreve, porque é L-U-C-Y, o nome, e que é ela que vai assinar o estágio da devolutiva aqui do estágio digital, carimbado digital. E aqui eu vou colocar de 23, o exemplo, até o final dos dias que eu estagiei. E os dias da semana que eu vou estagiar. Eu vou estagiar de segunda a sexta, 6 horas por dia, vai dar 30 horas semanais. Não, eu vou estagiar 3 horas por dia, segunda, quarta e quinta. Aí eu vou fazer a soma, quantas horas por dia e quantas horas semanais aqui, tá? E vou vir aqui para finalizar. Comarca, Piracicaba, Santa Bárbara, estado de São Paulo. E vou postar aqui, 10 dias antes. Piracicaba, 13 de setembro. Vou colher todos os dados com 2 testemunhas, pode ser a secretária da Unip, que vocês têm contato, a Letícia, pode ser aqui a Vânia com a Rose, pode ser 2 pessoas da escola, tá? Tudo digitado, gente. Assinou, tá tudo assinado, tá bonitinho. Vai escanear essa documentação, vai vir aqui, é outro lugar, documentos de estágio. Documentos de estágio. Estágio obrigatório. Vai montar o arquivo em JPEG. Vai pedir o comprovante para a escola do CNPJ ou do INEP. Vai montar o arquivo e vai postar. Aí vocês vão acompanhar nesses 10 dias a aprovação do estágio. Aprovou o estágio? Legal. Vou imprimir uma cópia, deixar uma cópia na escola e vou guardar um arquivo aqui, porque futuramente eu vou ter que montar os relatórios e vou ter que usar esse arquivo aprovado pela Unip. Então, é diferente, gente. Se você for fazer estágio remoto, é de um jeito. Se for fazer o estágio presencial, é de outra forma. Seria isso, pessoal.
Seria isso, pessoal. Ah, mas eu tenho um aluno aqui que é de história. É a mesma forma. Eu tenho alunos de sociologia, filosofia, é a mesma forma. Optou pelo estágio remoto, é a primeira opção que eu expliquei. Optou pelo estágio em sala de aula, é essa segunda opção que eu falei. Alguma dúvida? Dri, Oi. tem duas alunas que levantou a mão. Pode abrir o microfone para falar? Pode. Ó, Caroline França. O que ela falou, Lê? Ai, desculpa, gente, é porque eu estava conseguindo abrir aqui. Boa noite. O que acontece? Eu estou fazendo estágio presencial em uma escola e justamente na educação infantil, com criança de 5 anos. Então, eu não preciso, a minha dúvida que eu mandei era exatamente essa, porque para mim eu tinha que fazer a primeira opção que você explicou, Rose. Então, a minha dúvida era se eu tinha que gravar essa entrevista com a professora, porque eu não sei aonde eu li alguma coisa assim, que eu tinha que fazer a entrevista, gravar com ela e fazer o relatório. Mas então, como eu já estou na escola, então eu não preciso mais fazer essa atividade alternativa, acho que chama isso, se eu não me engano. Não é isso? Para quem optar o estágio presencial, a forma de solicitação de estágio é a segunda opção que eu relatei. Entendi. Como se fosse o não obrigatório, né? Mediante contrato, como se fosse um contrato não obrigatório, só que obrigatório. Exatamente. E aí vale por 100 horas. Isso. Daí, até dia 7 de setembro, você tem outros relatórios para postar diferente do estágio alternativo. Ah, entendi. Então, além de ter esse estágio, essa atividade alternativa, que no meu caso, como eu estou na escola, vai ser esse contrato, né, de estágio obrigatório, e mais para frente vai ter outras coisas para fazer. Tem as fichas diárias que tá no manual, bem embaixo, né, da onde eu estava mostrando. Tem as fichas diárias, as senhoras, e tem os relatórios também da escola para fazer, apostar lá no final do... bem antes do dia 7/12. Entendi. E se caso, um exemplo, tá? Se eu não tivesse, eu estou hoje na escola, mas se eu fosse, sei lá, mudar de cidade e não tivesse mais numa escola, aí como que eu faria esse relatório que você está me falando? Se você... Tipo, eu postei o contrato, eu postei o estágio obrigatório, porque eu estou na escola, ok, beleza, essa parte passou. Mas aí você falou que tem outros relatórios, e aí se eu não estiver estagiando, sei lá, mudei de cidade, não estou aqui mais, não estou sem estágio, e vou ficar sem estágio até o final do ano. Aí eu faço essas alternativas que você estava explicando? aí você reincide o contrato e faz o alternativo. Entendi, mas esse obrigatório, ele vale por 100 horas, ou seja, 100 horas seria tipo um mês, né, mais ou menos, aproximadamente aproximadamente 30 horas semanais. Então, mas se eu tiver dentro da escola nessas 100 horas, beleza, passou. Mas os outros relatórios que você está falando, que tem mais para frente até o final do semestre, que se eu não tivesse na escola, vai ter outra coisa alternativa para fazer, seria isso? Então, por exemplo, você está no terceiro, vai terminar agora em dezembro. Eu acredito, não vou falar assim, 100%. Vamos ver como vai estar o ano que vem, né? Se o ano que vem, voltou tudo, totalmente 100%. Então, eu não acredito que vai ter mais o alternativo. Acho que daí vai ser tudo presencial, como era antigamente, todo dessa segunda opção que eu apresentei. Mas como a gente não sabe como vai estar o ano que vem, né? E ainda com toda essa questão da vacina, esse semestre tem escola que está aberta, tem escola que não, então teve um alternativo. Mas de repente, se você fez esse presencial 100 horas e chega o semestre que vem, você não tem escola para estagiar, mas de repente a pandemia cessou, vamos ver o que a Unip vai disponibilizar. Se ela vai disponibilizar um alternativo ou não. Aí a gente vai ter que realmente esperar para ver o que vai acontecer.
Sim, mas o que eu quero entender é o seguinte, você falou que tem mais relatórios mais para frente. Desse semestre ainda que eu estou falando. O seu que é presencial, quando você vai lá nas suas comunidades, você desce a barra bem lá no final. Vai estar escrito Manual de Estágio Licenciatura em Pedagogia. Vai descendo até as últimas páginas, vai estar lá as fichinhas que você vai preencher diárias, né, dessas senhoras que você já está estagiando presencial, e 2 relatórios, um que a escola vai avaliar o aluno, o estagiário, e um que o aluno vai avaliar a sala de aula. Ah, então tem que ser tudo, como se fosse o mesmo estágio. Isso. Certo? Todos esses, como é que fala? Esse material todo que eu tenho que postar, além do contrato do estágio obrigatório. Isso. Entendi. Aí, antes do dia 7/12, né, bem antes, você vai postar esse contrato que já está assinado, nessa segunda modalidade, as 100 horas em fichas e mais os relatórios, esses 2 relatórios. Entendi. Entendi. Mas aí, se eu quiser postar, tipo, agora em outubro, eu posso ou não? Pode, eu acho que já abriu, deixa eu ver aqui. A postagem, deixa eu ver. Acho que já abriu hoje, inclusive, se eu não me engano, dia 30/8. Deixa eu ver. Já abriu. Isso. Entendi. Aí essa ficha, então, eu tenho que fazer por dia? É uma ficha que tem 3 linhas. O dia do estágio e o seu comentário e a assinatura do professor. Entendi. Não, beleza. Então esse tanto é mais fácil. Porque eu pensei que eu tinha que fazer esse alternativo aí. Mas como eu já estou fazendo estágio, então mais fácil. Ok, era só isso mesmo. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Dri, Graziela Vitti. O que ela perguntou, Lê? Ela vai falar? Graziela, pode abrir o microfone. Boa noite. Oi, boa noite, Gra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. A minha dúvida é a seguinte: o meu relatório de educação, eu estou no 4º semestre da educação infantil do ano da educação infantil, foi devolvido como não aceito, porque parece que eu esqueci de pôr meu nome e meu RA. Eu entreguei tudo. Eu posso postar o mesmo, só corrigindo? Corrige e reposta. Reposta. E agora eu tenho que fazer de fundamental, eu vou optar pelo alternativo, porque nem tem como eu ir para a escola com 2 crianças em casa, sem ter aula também. Você é Santa Bárbara ou você é Piracicaba? Eu sou Piracicaba. Eu tinha até conseguido um estágio presencial, mas optei por ficar em casa, porque eles não estão tendo 100% de aula ainda, estão indo só 2 dias por semana. Gente, por que eu falei, eu falei os 2 tipos de estágio? Porque assim, ó, Piracicaba é uma realidade. Eu sou barbarense, mas estou aqui em Piracicaba hoje. Aqui é uma realidade, Santa Bárbara é outra, tá? Isso. Então, por isso que tem as 2 formas para validar as horas de estágio, para até dezembro, né? Não posso garantir que o ano que vem, eu não sei como, nós não sabemos como vai estar, né? Dizer que vai ter estágio remoto ou que não vai ter, né? É alternativo. Não, vamos torcer para que tenha, que daí tudo voltou ao normal. Daí. E quanto ao do ensino fundamental, tem uma série determinada ou pode ser qualquer ano do ensino fundamental? Qualquer ano do fundamental. Porque no manual, se eu não me engano, eu li que tinha que ser o 1º ou o 2º ano, os primeiros anos de aula. Ou eu ouvi isso na aula do semestre passado, que tinha que ser o 1º ou o 2º ano. Se você olhar a atividade alternativa do campo lá, educação infantil, está escrito... Educação fundamental. Está escrito educação fundamental, no alternativo. Do alternativo. Dá uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha, então. É porque a minha dúvida era essa, se eu podia repostar o mesmo do semestre passado e se tinha que ser só no 1º ou no 2º. O da correção que o professor deu, fez a correção, o que faltou
corrige e reposta. Agora, esse que você vai fazer do fundamental, como vai ser alternativo, olha lá, tá a abinha lá, ensino fundamental, confirma se é os 2 primeiros anos ou se pode ser qualquer ano. Não, porque a minha vizinha é professora do 3º ano, daí qualquer coisa eu já conversava com ela mesmo. Certo. Ah, então tá bom, era só isso, a minha dúvida. Tá joia. Obrigada, boa noite. Imagina, boa noite. Jairo. Oi, Jairo, tudo bem? Olá, Adriana. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. Adriana, eu estou no 5º semestre e eu vou fazer o estágio de supervisão escolar. Eu li o manual e aqui tá falando que o estágio ele vai ser composto por 4 vídeos e mediante esses 4 vídeos eu faço relatório. É isso mesmo? Eu não tenho que entrevistar ninguém, né? Não, é os 4 vídeos. Ok, então, só para confirmar mesmo. Muito obrigado, viu? Boa noite. Imagina, boa noite. Mais alguém? Pessoal, eu quero passar uma informação. Aqui para Piracicaba, eu oriento as questões de estágio de licenciatura, tá? Hoje fui eu que fiz a reunião de Meet, e às vezes é a Cíntia que faz, doutora Cíntia. Aqui em Piracicaba, para quem é aluno de Piracicaba, eu atendo de segunda-feira orientações de estágio, vocês podem me chamar no WhatsApp. Se for Santa Bárbara, quem orienta estágio é a tutora Cíntia. Ela atende de terça e quinta-feira, das 5 às 21, é o horário dela. E aqui em Piracicaba, eu oriento licenciatura. Como é o meu dia de tutoria, hoje estou fazendo a reunião. Eu oriento licenciatura de segunda-feira. Também o mesmo horário, das 17 às 21. Só para não ficar, às vezes me chamam, eu falo, não sou, é de Santa Bárbara, daí eu acabo passando o telefone da outra tutora, só para deixar mais esclarecido. Dri. Oi. A Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Adriana, eu fiquei com uma dúvida, eu estou no 6º semestre. Eu já assisti, eu estou fazendo de gestão, né? Assisti as palestras, montei o meu relatório, só que eu não consegui digitar no sistema a descrição. Não sei se eu não consegui passar o arquivo para o Word, tentei, mas eu não consigo. Eu posso fazer à mão? Eu fiquei com essa dúvida. Olha, eu para passar de um sistema para outro, sou péssima, gente, assim. Eu também. Eu oriento estágio e tudo, mas assim, na hora de eu transformar arquivo para arquivo, muitas vezes eu peço orientações para as meninas aqui da secretaria, ou quando eu estou em tutoria Santa Bárbara, eu peço. Acho que, se eu não me engano, acho que a Lê que falou para mim, a Letícia, de Santa Bárbara, não tenho certeza, um sistema que chama Smalf. Ele transforma o arquivo no Word, e depois do Word para o PDF, enfim. Eu acho que é Smalf, Lê? Eu preciso dar uma verificada aqui, já vou passar para vocês. Porque assim, eu sei que se não posta nos moldes que eles pedem, volta, né? Se de repente tá pedindo lá num formato, você posta no Word, capaz de voltar e você perde tempo. Mas então, das outras eu consegui. Só esse que eu não estou conseguindo preencher. Eu acho que isso que é assim, ó. É SMALLF, Smalf. Se eu não me engano, é gratuito e você passa ele do Word para PDF, PDF para Word, enfim. E faz essas transformações para postar. Eu confesso que sou ruim disso. Eu também. Então tá bom, eu vou tentar. Obrigada, viu, Adriana? Imagina. Perfeito, gente. Vamos encerrar, tirar uma foto, Lê. Odri, o site, ele chama Small, que é SMALL. Tá, Small. Isso.
Tá, uma dica aí, pessoal. Eu sempre peço ajuda para ler quando eu estou em Santa Bárbara, ou quando eu estou aqui, eu peço para as meninas aqui, na hora de transformar. E aí, vamos encerrar, Lê? Espera só um pouquinho, Dri, tô finalizando uma ligação aqui. Mas pode finalizar, Dri. Você vai tirar foto? O que você vai fazer? Vou tirar print. Todo Gente, mundo abrir a vamos câmera. abrir a câmera? Gente, PPAP, as outras orientações de licenciaturas, com as outras tutoras, tem os dias específicos, a Letícia e a Vânia manda, né, o convite, são outros temas, né, que eu não domino, né, tipo PPAP, que são outros dias, uma outra aula com outro tutor. Dri, tem uma aluna que ela levantou e abaixou a mão, que eu tô olhando aqui para ela agora. Mas, Bi, pode falar, querida. Alguém mais vai falar? Pode abrir o seu microfone. Ela tá olhando aqui, dando um sorrisinho, pode abrir. Eu quero tirar uma dúvida. Que eu estava vendo também. Eu estava vendo nas orientações de estágio e aparecem muitos nomes de escola no arquivo que eu estava vendo lá na comunidade. Aí eu queria saber se a faculdade tem algum vínculo com essa escola para poder aceitar estagiário. Tem um manual que chama Manual de Credenciamento, né? Para você saber qual escola da sua cidade ela é vinculada, né? Para você estar já indo direto na escola. Só que ele é muito imenso, assim, tem muita coisa. Então, eu prefiro abrir o atendimento, ir lá no setor de estágio e perguntar quais escolas são as referenciadas. Ah, ok. Obrigada, era só essa dúvida mesmo. Vamos tirar uma foto, gente? Vamos, Dri. Pronto? Não dá para ouvir a voz da Letícia. Terminou, Lê? Tá travando meu áudio. Aí, travou meu áudio. Meu microfone tá saindo, gente. Mas já tirou a foto, Lê? Vou tirar. É que tá todas as câmeras desligadas, tem que todo mundo abrir a câmera. Gente, abre a câmera, por favor. Ó, Jairo, Rose, Cássia, Daiane. Para tirar foto, eu tô aqui. Aí, tirei. Pessoal, boa noite a todos, tá? Boa semana. E qualquer coisa, nos chamem nas tutorias. Boa noite.